Para mim, vitiligo não é só uma doença. Para mim, vitiligo é arte no corpo, é arte na pele. O diagnóstico da Maria aconteceu quando ela tinha 3 aninhos. No início foi bem assustador, nós não sabíamos direito o que era o vitiligo. Falem sobre vitiligo dentro de casa, sem tabu, sem sofrimento, sem preconceito. O vitiligo ainda não tem cura, né? O que a gente pode dizer é que dificilmente o vitiligo vai ter uma cura total, porque é uma doença genética. Nós teríamos que mexer com os genes dessa pessoa. São 3 personagens e um médico. 2 são mães que têm filhos com vitiligo. O outro é modelo profissional. Você sabe o que é vitiligo? O programa Inclusão vai mostrar que a doença atinge 95 milhões de indivíduos no mundo todo. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 1 milhão de pessoas convivem com a doença. Desde os tempos bíblicos, as pessoas com vitiligo já eram excluídas da sociedade, assim como os leprosos, por falta de conhecimento. O médico dermatologista da Santa Casa de Curitiba, Dr. Caio Castro, é professor do curso de Medicina da PUC do Paraná. Ele integra o grupo da Fundação da Sociedade Internacional de Vitiligo. O médico desenvolveu uma pesquisa inédita que revelou um importante gene de predisposição ao vitiligo. O que caracteriza o vitiligo? O vitiligo é caracterizado por manchas brancas, que elas podem ser totalmente despigmentadas ou só ter um pouco de despigmentação. A gente chama hipocromia. Pode atingir também, além da pele, pode atingir os cabelos e pode atingir também as mucosas. Quais os tipos mais comuns de vitiligo? O vitiligo é dividido basicamente em 2 grandes tipos. O vitiligo segmentar, que ele pega só um lado do corpo, ele começa mais jovem, e tem o grupo não segmentar. O não segmentar é formado pelo vitiligo focal. O vitiligo focal ele pega só uma pequena área do corpo. Existe o vitiligo acrofacial, que pode pegar perto de genitália, pode pegar perioral e peribucal, e geralmente extremidades de dedos. Também existe o vitiligo comum, aquele que é o mais comum mesmo, aquele pode dar dos 2 lados do corpo, né, geralmente assimétrico. E tem o vitiligo universal, que ele pode atingir todo o tegumento, ou seja, toda a pele. O que causa o vitiligo? O vitiligo é uma doença genética de origem autoimune, ou seja, as células de defesa não reconhecem os melanócitos e os destroem. Os melanócitos são as células que produzem melanina, e a melanina é a tinta que dá cor à pele. Os pacientes que têm vitiligo, eles têm maior tendência a queimaduras e envelhecimento, e também eles podem aparecer em cânceres de pele ou lesões pré-cancerígenas também. Mas o que a gente pode dizer é que no futuro, com os tratamentos mais modernos que vão sair, o paciente pode ficar sem nenhuma mancha de vitiligo. Agora, se ele ficar nervoso, acontecer algum problema, o vitiligo pode voltar novamente. Quais as limitações de alguém que vive nessa condição? O principal problema para esses pacientes que têm vitiligo é o problema de autoestima, né? Então, como eles não têm a melanina, essas manchas aparecem demais. Os pacientes que têm vitiligo, como eles não têm melanina, eles têm um maior problema com o sol, né? Eles têm uma maior tendência a queimaduras, e eles têm maior tendência ao envelhecimento, e eles têm uma maior tendência também a aparecerem lesões pré-cancerígenas chamadas ceratoses actínicas. Vitiligo é uma doença contagiosa? Não, o vitiligo não é uma doença contagiosa. Não pega, pode tocar nos pacientes, não tem problema nenhum. Tá? É uma doença genética. O vitiligo pode acometer outros órgãos do corpo? Sim, o vitiligo ele é associado principalmente a doenças de tireoide. 15% dos pacientes que têm vitiligo podem ter doenças de tireoide. Pacientes que têm vitiligo também eles podem ter uveites, que são inflamações nos olhos. E pacientes que têm vitiligo, eles também podem ter déficit auditivo. Aproximadamente 15% dos pacientes que têm vitiligo podem ter doença autoimune do conduto auditivo.
Ela é biomédica patologista clínica. Márcia Lamas conta que o vitiligo entrou em sua vida quando ela estava concluindo a faculdade. Por coincidência, nesse mesmo momento, seu filho Emanuel desenvolveu uma mancha branca na pele. Com a larga experiência que obteve ao longo de anos, deixa um conselho para os pais: falar de vitiligo dentro de casa sem tabu, sem sofrimento e sem preconceito. Vitiligo entrou na minha vida em um momento em que eu precisava definir o meu trabalho de conclusão de curso, minha tese aí de graduação. E nesse momento eu também estava lidando com uma pequena mancha que apareceu no meu filho, que na época tinha apenas 2 anos, e estava sendo tratada erroneamente como fungo por um médico pediatra. Infelizmente, demorei bastante para descobrir que não eram fungos, né, e sim a manchinha de vitiligo. Mas logo no primeiro momento, eu já comecei a pesquisar, a entrar em comunidades e entender as deficiências de informações que as pessoas, infelizmente, possuíam. Muitas informações desencontradas, muitas informações falsas sobre o tema. Muitas promessas de cura, muitas promessas milagrosas de tratamento. E eu comecei a estudar, a pesquisar, e esse foi o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, onde eu desenvolvi a pesquisa Avaliação da Qualidade de Vida de Adultos com Vitiligo. Meu filho hoje é uma criança super saudável, muito feliz dentro da própria condição, porque vitiligo aqui na minha família nunca foi tratada como um tabu. Sempre foi um assunto comentado em todos os aspectos. O mais importante, o que eu gostaria de deixar aqui como conselho para os pais e mães de crianças com vitiligo: tratem os seus filhos de uma forma a empoderá-los para lutar e para entender o próprio corpo e para não se deixarem levar pelo preconceito que ainda existe, infelizmente, dentro de um contexto social de desinformação. É uma condição que vai muito além da pele. E a nossa forma de conseguir ajudar essas pessoas a se sentirem bem dentro da própria condição e do próprio corpo é falando sobre isso, acabando com os tabus sociais que existem em torno do vitiligo. Vitor Macedo é músico e modelo. Apesar de ter rosto e corpo manchados pelo vitiligo, ele faz sucesso nos palcos e nas passarelas, sem nenhum preconceito. Ele desenvolveu vitiligo aos 5 anos e afirma que não é só uma doença, é uma expressão autoimune. É a forma como seu corpo reage ao que ele atravessa na vida. Vitor chama a atenção para o preconceito que, na opinião dele, é histórico e socialmente construído. Eu me via como diferente, de fato. Você imagina, na década de 90, naquela época você não tinha nenhuma noção. O vitiligo era realmente algo diferente, entendido como uma anomalia, assim. Eu ia para a escola todo dia, né, assim, de ônibus com minha mãe e meu irmão mais novo, meu irmão gêmeo. E sempre tinha um menino que brincava comigo, sempre me chamava de palhaço. Essa foi minha primeira relação, assim, de dificuldade com o vitiligo. E toda vez que eu pegava o ônibus, ele falava: palhaço, 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 palhaço. Ao mesmo tempo que isso era chato, assim, me incomodava, eu fui super abraçado, sabe? Eu sentia um carinho das pessoas que estavam próximas de mim e da minha professora. A minha professora foi lá, comprou a briga, sabe? Quem que tá fazendo isso com você? Por que você tá triste? E eu percebi ali na infância, eu comecei a perceber que o vitiligo, ele não era algo tão ruim.
E ele ia funcionar como uma espécie de armadura, sabe? Uma armadura que ia me afastar de pessoas não tão legais. A pele é o meu orgulho hoje. Ela me define, ela é minha potência. Hoje eu tenho orgulho de ter vitiligo. Eu saio na praia, eu quero tirar a camisa mesmo, sabe? Quero ir numa festa, eu quero mostrar que eu sou bonito com vitiligo. Porque, pô, todo mundo elogia. É lindo, cara. É a representação artística das minhas emoções. O vitiligo, ele é uma ficção de etiologia complexa e não consensual. O sentido, pelo ponto de vista clínico e pela literatura médica, estabelece o vitiligo como uma doença. Mas para mim, interessa o sentido social da condição, da vivência que quem vive com vitiligo. Um sentido que desloque todos esses regimes enunciados que podem ser altamente estigmatizantes. Para mim, me interessa observar o vitiligo, a minha vivência com o vitiligo, o surgimento das manchas e do branco como uma expressão da minha autoimunidade, ou seja, uma expressão das minhas emoções, das minhas histórias, uma forma pela qual o meu corpo se expressa. Para mim, vitiligo é a representação física, né, das minhas emoções na pele. Para mim, vitiligo não é só uma doença. Para mim, vitiligo é arte no corpo, é arte na pele. Vitiligo ainda não tem cura. Ao meu ver, a terapêutica aplicada ao vitiligo está viciada meramente na tentativa da reversão das manchas. Essa tentativa de reversão das manchas, elas são estabelecidas muitas vezes a todo custo, inclusive ao custo da saúde global de quem convive com vitiligo. É preciso pensar de modo crítico quais são essas terapias e quais são os efeitos colaterais, sobretudo a médio e longo prazo. Ainda existe muito preconceito em torno do vitiligo, mas é preciso entender que o preconceito que existe hoje, ele é histórico e socialmente construído. Nós temos relatos, sobretudo na Bíblia, onde o vitiligo era associado à lepra. Nós temos relatos também de experiências de vitiligo na Índia, onde mulheres com vitiligo não podem se casar e são rejeitadas por terem vitiligo. É preciso pensar criticamente essa relação com o preconceito e o vitiligo. A ex-deputada Solange Almeida propôs em 2007 um dia em homenagem às pessoas que sofrem de vitiligo. Nós temos no dia 1º de agosto o Dia Nacional do Portador do Vitiligo. Porém, esse dia ele não é amplamente aceito e abraçado por toda a comunidade do vitiligo, justamente por carregar um sentido estigmatizante. Vejamos bem o termo portador. Portador, no sentido etimológico, significa aquele que carrega, que transpõe, mas no sentido e no contexto clínico é aquele indivíduo que carrega uma doença, que carrega micro-organismos nocivos. É preciso pensar de modo multidisciplinar a vivência de quem carrega vitiligo, observar a saúde global como um todo e não produzir práticas que possam afetar a qualidade de vida, sobretudo com remédios e terapias com o uso de fotossensibilizantes, corticóides, imunossupressores que a médio e longo prazo podem produzir, como aconteceu comigo, efeitos muito nocivos à saúde global. O senador Humberto Costa, que é médico, ressalta que o vitiligo não é transmissível e chama a atenção para uma característica da doença. O vitiligo também é uma doença que tem um forte componente emocional que se agrava pelo fato de que muitas vezes essas pessoas são discriminadas em sociedade. Não há uma cura que determine o fim do vitiligo, mas há diversos tratamentos que são mais eficazes, principalmente se o diagnóstico é feito de uma maneira precoce. O vitiligo, portanto, é uma doença da qual nós não devemos temer em termos do contato com as pessoas que a possuem. Ela não era escritora, e sim designer gráfica. Trabalha com livros para crianças. Tem todo esse universo infantil dentro de casa.
Umas manchinhas na perna da filha Maria Luísa transformaram a mãe Tatiane de Oliveira em uma escritora de sucesso. Foi quando nasceu o livro A Menina Feita de Nuvens. Eu vou contar um pouco da nossa história para vocês. O diagnóstico da Maria aconteceu quando ela tinha 3 aninhos. No início foi bem assustador, nós não sabíamos direito o que era o vitiligo. Eu desconfiei das manchinhas na perninha dela e resolvi levar no dermatologista. Passamos por outros dermatologistas também e todos falaram assim, é vitiligo. Mas de uma maneira bem complicada, assim, como se fosse uma sentença, sabe? Coitada, é tão nova, é vitiligo. Então todo esse diagnóstico veio pra gente de uma maneira bem ruim. Mas aos poucos nós nos acalmamos, buscamos ajuda especializada e o tratamento foi bem diferente, né? E em casa também fizemos um tratamento especial, que era elogiar sempre, buscar desenhos divertidos, formatos, colocar nomes nas manchinhas e elogiar cada manchinha que aparecia. Esse tratamento que fizemos em casa foi muito eficaz. A Maria, ela começou a gostar, né, das manchinhas dela, se sentiu especial. O próprio irmãozinho João também fazia desenhos na pele para se parecer com a irmã. Então foi uma forma leve, né, e delicada de tratar a autoestima dela dentro de casa e mudar o olhar para o vitiligo. O vitiligo, ele não é um bicho de 7 cabeças. Quando nós buscamos informações, né, tem muita notícia desencontrada, então é sempre importante buscar ajuda especializada. Os cuidados, né, são com a pele, de usar filtro solar, temos que ter esse cuidado com o sol. Vocês são maravilhosos! Nós queremos oferecer um monte de coisa! É importante também cuidar e fazer uma corrente de apoio, né, para a família, para os amigos na escola, falar sobre o vitiligo, conscientizar sobre o vitiligo e falar que vitiligo não é contagioso. Isso eu acho que é o mais importante. Muitas pessoas desconhecem, quando olham com aquela cara de medo, às vezes até de nojo. Então ela começou a ler bem cedinho, entre 4 e 5 anos. E assim que ela começou a ler e se interessar pela leitura, eu já fui pesquisar algum livro sobre vitiligo infantil. E para minha surpresa, por trabalhar na área, eu não encontrei nada sobre o assunto. E isso foi muito, né, triste pensar que ninguém falava sobre isso para criança. Então eu mesma resolvi pôr a mão na massa, fiz a história, fiz os desenhos, diagramei o livrinho e a ideia inicial era fazer só um livrinho para ela, mandar imprimir numa gráfica rápida. E graças a uma grande amiga, Karina Monteiro, ela indicou para a Estrela Cultural. E a Estrela Cultural estava buscando novos autores, ia ter o lançamento da editora na Bienal de São Paulo em 2018. E eles gostaram da minha ideia, do meu livro. E foi assim, muito importante, né? Foi basicamente um milagre, porque eu esperei quase um ano, assim, mandando os originais para ver se alguém se interessava em publicar. Mas até que a espera não foi tão longa, né? E deu tudo certo. O livro foi lançado na Bienal de São Paulo de 2018, depois teve um lançamento maravilhoso na Livraria Cultura. E desde então esse livro ajuda muitas pessoas. Eu nem imaginava a força, né, de uma publicação, como ela pode mudar a vida das pessoas. O meu livrinho, ele acolhe, ele é um beijinho no machucado daquela mãe que está preocupada, que não sabe como falar sobre o assunto, até para a criança se ver representada. Muitos adultos também se emocionam ao ler o livro. Com o tempo, eu acabei abrindo o Instagram do livro para conseguir reunir todos esses depoimentos, até para mostrar para Maria, né, como o livro dela é potente, como ele ajuda muita gente. E quando eu abri o Instagram do livro, comecei a receber imagens, né, de pessoas com vitiligo mostrando o livro, assim como se fosse um troféu. E isso foi muito legal. Comecei a registrar essas imagens, comecei a receber muitos depoimentos e também a falar com muitas mães, avós,
que estavam recebendo diagnóstico e não sabiam por onde ir. Então eu comecei a conversar com essas pessoas, a orientar, a acalmar, a tentar fazer esse tratamento especial que eu faço em casa, né, que é elogiar sempre, que é fazer desenhos, colocar nomes. Então é sempre importante dar muito amor, acolhimento, tratar com leveza e normalidade dentro de casa. Elogiar as manchinhas é muito importante, deixar a criança se sentir especial e não se sentir diferente. Fazer uma rede de apoio com a família, amigos, escola, todos os lugares que a criança frequenta. Eu espero que minhas dicas ajudem muito vocês. Busquem representatividade, leiam o nosso livro. Um beijo de nuvens. Maica Selle é idealizadora de um projeto para ajudar e incentivar pessoas que têm vitiligo e que nem saem de casa por vergonha da doença. Hoje, Maica diz que está livre de qualquer preconceito e que ama cada mancha do seu corpo. Meu nome é Maica Selle, tenho 43 anos, moro em Piracicaba, interior de São Paulo. E sou idealizadora do projeto Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Um projeto que eu criei em 2016 para ajudar e motivar, incentivar as pessoas com vitiligo, assim como eu. E você trabalha sozinha? Tem muita gente? Como é que você leva essa? Não, é um projeto que eu idealizei, né? Após sofrer um assédio, né? E, na verdade, antes até mesmo do projeto, antes, né, até mesmo de dar o start mesmo, eu fiz um desabafo nas redes sociais, sabe? Que desabafo foi esse? Foi um desabafo de indignação por eu ter sido vítima de assédio, né? Por causa do vitiligo. Mas qual o nome do canal que você tem aí para passar para o público? Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Tem o Instagram, vitiligo.meulugaraussol, Facebook, o canal no YouTube também, e tem o site, né? Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Então, em todos esses canais, vocês encontram lá vários depoimentos, falando também a respeito da doença em si, algumas quebras de paradigma, sabe? Algumas dúvidas, enfim, mas o que eu busco, né, passar mais para os meus seguidores é o meu cotidiano com o vitiligo, certo? Você sente sua vida limitada pelo vitiligo? Jamais, jamais. O vitiligo não me limita em nada, não me limita em nada. Muito pelo contrário, né? É engraçado que antes da aceitação, eu me limitava, eu me colocava nessa posição de limitação, né? Então, eu perdi muitas oportunidades por eu me limitar por causa do vitiligo. E aí, depois da aceitação, a gente começa a entender que, poxa, a gente pode tudo, né? O vitiligo não limita a gente a nada. Então, muito pelo contrário, eu faço de tudo. Eu sou a mentora da primeira lei de conscientização do vitiligo no Brasil. Então, eu conquistei isso também aqui na minha cidade de Piracicaba, tá? E virou uma lei muito bonita, né? Que a gente, no dia 25 de junho, que é o Dia Mundial da Conscientização do Vitiligo, a gente traz também nesse dia muitas informações a respeito, palestras. Eu já fiz também, inclusive, exposições de foto com pessoas com vitiligo. Como é que foi essa história do seu namoro, seu casamento? Sim, eu há 7 anos, né, que eu convivia com meu marido e conheci ele no trabalho e ele sempre me apoiou muito, né, principalmente na questão da aceitação, porque até então, quando eu conheci ele,
eu ainda usava maquiagem, sabe? Para você ter uma ideia, no começo eu usava maquiagem até para dormir. Até para dormir, você ter uma ideia. Você não se aceitava mesmo, né? Não aceitava mesmo, não aceitava mesmo. E aí ele foi me ajudando nesse processo também, né, da aceitação. E ele falava muito, sabe, assim, conversava muito comigo a respeito, né? E aí vocês namoraram e casaram? Isso. Nós namoramos, nós fizemos a nossa vida juntos, nós formamos a nossa vida juntos, né? E durou 7 anos. Por que durou 7 anos? Porque ele faleceu no dia 25 de fevereiro. Né? Nós sofremos um acidente e ele não resistiu. Meu marido fazia muita parte disso, sabe? Então, assim, ultimamente, o que eu tenho falado para as pessoas que vêm se queixar, que tem vitiligo, que tá triste, que não se aceita e nananã, sabe? Eu falo assim, gente, dê valor à vida, sabe? Porque a gente não sabe o que vai acontecer a 1 minuto. Daqui a 1 minuto a gente não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então, o vitiligo é tão pequeno diante da imensidão que a gente pode viver e pode aproveitar a vida, sabe? E se permitir, entendeu? Assim como o pilar, né, do projeto Vitiligo, Meu Lugar ao Sol, e se permitir, entendeu? Então, o vitiligo, é a nossa identidade, mas vamos lá, vamos conquistar o nosso lugar ao sol, sabe? E não vamos deixar que o vitiligo nos limite a nada. O Inclusão termina aqui. Se você quiser rever este programa, é só acessar o site no endereço www.12.senado.leg.br/tv/inclusão. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.